pleasure to introduce Professor Manfredo do Carmo from IMPA, and he's going to talk on a regular algebraic surface with constant mean curvature. Vou ver por quanto tempo eu consigo ficar em pé, mas acho que algum vai dar. Bom dia. Pode botar a primeira aí? A primeira mesmo. Bom, o objetivo vai ser tratar de superfícies algébricas, mas eu vou ter uma condição adicional, que a superfície algébrica seja regular. Na maior parte de geometria algébrica real, isso não é incluído. Mas como eu quero fazer geometria diferencial das superfícies algébricas, eu vou precisar de uma condição de regularidade. Então, uma superfície algébrica, como sempre, é um subconjunto do R3, onde um polinômio em 3 variáveis se anula, são os zeros de um polinômio. E ela é regular se o vetor gradiente não se anular em nenhum ponto da superfície. Então eu vou criar essa condição de regularidade, porque com ela a gente pode parametrizar essa superfície localmente, quer dizer, ela pode virar um gráfico local. Ou então parametrizar por 3 funções de 2 variáveis e ela vira uma superfície regular no sentido da geometria diferencial, que é o que eu quero. Então eu posso falar em curvatura gaussiana, curvatura média. Nem sempre esses objetos são algébricos, mas isso não será uma dificuldade maior, a não ser que eu use especificamente uma propriedade algébrica dele, que às vezes vai ser necessário. Ou então, como... Desculpe interromper, mas está em frente à câmera, professor. Ok. Está pegando sua transparência. Poderia ficar aqui, né? Ok, obrigado. Aqui tá bom? Tá bom. Ok. Então, agora, como ela é um conjunto fechado, né, no R3, que é a imagem inversa de um conjunto, de um ponto, então ela é completa. Além disso, como ela é uma superfície regular, ela é propriamente mergulhada. Quer dizer, se tiver um conjunto limite de pontos da variedade, esse conjunto limite não pertence à variedade. No caso, a superfície. Então, da agora por diante, esse vai ser o nosso objeto de estudo. Uma superfície algébrica regular, e eu vou querer que ela tenha curvatura média constante, não nula. Quer dizer, eu não quero que as mínimas entrem nessa história, porque tem muitas mínimas que são superfícies algébricas. Na verdade, só Fuseli gastou uma parte de tempo da vida dele trabalhando com superfícies mínimas, e ele diz numa carta a um amigo, o Engels, que era o famoso amigo do Fuseli, e passou uma boa parte do tempo da vida dele trabalhando com grupos de transformações. Mas aparentemente ninguém estava interessado naquilo naquele tempo. Então ele disse que vou fazer alguma coisa que é mais interessante, eu vou gastar um pouco do meu tempo em superfícies mínimas. Então fez um monte de contribuições às superfícies mínimas, inclusive essa de escrever detalhadamente um número imenso de superfícies mínimas algébricas. Aqui, a única que eu conheço realmente é a Enneper, que é do grau 9. Quando eu digo conhecer, eu quero dizer que quando bota a fala na superfície, eu não vejo uma equação, eu vejo uma figura. Aí eu me considero mais familiarizado com a coisa. Então a Enneper é uma superfície algébrica, mas ela não é regular. Alguns pontos não é regular porque tem autointerseções. Então eu não sei quais das mínimas algébricas são regulares ou não, mas não importa, tem muitas
e deve sobrar alguma irregular de alguma maneira. Né? E então vou querer só a de curvatura média constante, não nula. Então, os exemplos seriam a esfera, né? Que para mim não é essa equação, é uma bola redondinha, né? De raio de centro, x0, y0, z0 e de raio R. E o cilindro circular, que é um círculo com as retas verticais acompanhando o círculo. A questão é a seguinte, tem outros exemplos? Essa questão, pela primeira vez ela apareceu num trabalho, eu não sei se essa questão estava explícita lá, mas me sugeriu a questão. É um trabalho do Perdomo, que é um matemático colombiano, onde ele mostra o seguinte, essas duas superfícies são do grau 2, né? Ele mostrou que do grau 3 não tem essa superfície. É um trabalho longo, elaborado, porque tem muito cálculo. E uma parte dos cálculos é feita com computador. Ao que eu saiba, esse trabalho não foi publicado. Algumas revistas não gostam desse trabalho de computador, acham que não é uma prova ainda. Seja como for, era um caso muito particular. Só o grau 3. E se fosse para ir de grau em grau, ou de grão em grão, não sei, não chegava nunca, né? Não pode ser esse o caminho. Na verdade, quando a gente começou, esse trabalho tem origem numa visita que o Lucas fez. É um trabalho de colaboração com o Lucas, né? De quem eu tive uma longa colaboração, com quem eu tive uma longa colaboração no passado. E ele veio de uma visita que o Lucas fez no verão ao INPA. E uma visita, um trabalho que começou a colaboração com o Lucas tem o mesmo tipo de estrutura. Eu fiz uma visita quando o Lucas era estudante de doutorado em Berkeley. E quando eu cheguei, o Lucas me disse que tinha um problema que o Cherne tinha mencionado, que ele achava que eu ia gostar. É o trabalho que deu que a área da imagem esférica, sendo menor do que 2π da estável, veio dessa pergunta. E quando o Lucas chegou, perguntou para mim a mesma coisa, o que é que vamos fazer? Eu disse, olha, tem dois problemas que a gente podia pensar. Um deles é um problema simples, não sei se vale a pena pensar muito, mas é o mais fácil. O outro é um problema que eu acho que é muito difícil, embora eu tenha pensado no assunto, e acho que é verdade, eu achava que era verdade, que só tem esses dois exemplos, não tem outros. E então a gente podia começar a pensar um pouco nisso. Isso deve fazer uns 3 anos, e agora acho que temos uma solução. Eu vou apresentar uma parte da solução aqui, porque a parte final ainda está altamente não satisfatória. É muitos casinhos que não vale a pena. Mas temos uma solução de qualquer maneira. Então, o teorema que a gente está querendo demonstrar, tem uma prova, mas não está ainda ao nosso gosto, é que se você tiver uma superfície regular algébrica com curvatura média constante, diferente de zero, então ela é uma esfera ou um cilindro circular. Tem que ter grau 2, de todos os graus possíveis, e tem que ser esses dois exemplos. Se for grau 2 não tem problema, tem que ser esses dois exemplos. Mas eu vou esquecer a questão do grau e vou fazer uma prova muito mais conceitual, porque grau em grau não daria. Então, antes de começar o trabalho propriamente dito, eu vou fazer umas observações que são úteis ao colocar o problema em foco. A primeira é que o caso compacto é trivial, porque isso depende do Alexandrov. Eu estou com a superfície mergulhada, curvatura média constante, diferente de zero é uma esfera. Não tem jeito. Compacta e mergulhada é uma esfera. Então isso não tem nada a ver com geometria algébrica, é um fato de geometria diferencial. Então, o caso, a gente pode não se preocupar com o caso compacto e se preocupar com o caso completo. A segunda observação, que tem a ver com o caso completo e é fundamental, é que o Osman provou
que a curvatura total de uma superfície algébrica é finita. Quando a gente tem que a curvatura total de um objeto é finito, a gente tem uma informação muito forte sobre a topologia dela, né? Então, o Ostman fez uma prova para superfícies que eram definidas parametricamente por polinômios, né? Duas funções de duas variáveis polinomiais. Mas a gente pode adaptar ao nosso caso de superfície definida implicitamente, sem nenhuma dificuldade. Aí, o artigo do Ostman, esse que está indicado aí embaixo, é um artigo num volume da Johns Hopkins University, 1982. Ok, eu posso passar. A ideia para estender o resultado para a superfície algébrica é usar o fato de que os valores regulares da aplicação de Gauss cobrem, se for algébrica, cobrem a esfera unitária só um número finito de vezes. Aí então você faz, como você vai ter uma estimativa, a estimativa é a área da esfera multiplicado por um número que só depende do grau, então é finito. Tá? Há uma pequena, eu estou dando uma ideia geral, você tem que nos detalhes ter um pouco mais cuidadoso, porque a aplicação normal de Gauss não é algébrica, ela tem um vetor normal dividido pela sua norma, e a norma aparece uma raiz, a coisa não é mais algébrica. Mas não vai dar problema não, porque a direção, quer dizer, você tem o gradiente, tem o polinômio, tem o gradiente do polinômio, e a direção do gradiente, que é derivada em relação a y, x e z, daquele polinômio, ela é algébrico. E a direção eu uso no lugar da aplicação normal de Gauss. É verdade que ela cobre duas vezes, ela vai cobrir um ponto e o seu antípoda, porque é uma direção. Mas aí eu simplesmente boto um fator 2 na coisa e me livro do problema. Entendeu? Mas tem que tomar de qualquer maneira um certo cuidado, porque isso está indo no espaço projetivo, não na esfera. Mas desses detalhes eu não quero entrar nisso, que não são detalhes importantes. Ok. Bom, então, com curvatura total finita, a gente tem que a topologia dela é bastante mais simples, quer dizer, ela é um compacto, né, com um número finito de fins. Então, isso é uma coisa muito mais controlável. Quer dizer, a gente sabe, então, a partir desse ponto, que M é uma superfície completa, que é propriamente mergulhada e com topologia finita. Quer dizer, ela é um compacto menos fins que se estendem de lá. Aí a gente pode aplicar, isso vem do fato de um teorema clássico do Huber, né, que é sobre funções subdiamantes, que tem uma demonstração mais simples desse fato. Eu devia ter citado, nem me lembrei na hora, mas é uma demonstração, essa demonstração do Huber, como vocês veem, vai do valor da página 13 à página 72, é ligeiramente longa, né? Mas tem uma demonstração mais simples disso. Mas no próximo, quando eu fizer essa conferência de novo, vou botar a outra referência e não essa. Né? Bom, mas o fato é que com esse fato, a gente já pode obter mais coisas. A uma certa altura, Mix publicou um trabalho fundamental sobre curvatura média constante, que é esse trabalho no Journal Differential Geometry de 89, onde ele deu certas informações sobre a estrutura de superfície de curvatura média constante mergulhada. Essas informações depois foram ampliadas e desenvolvidas numa teoria mais ampla e profunda por um grupo de matemáticos, o Korevar, Kurzan e Solomon, nesse artigo do Journal of Differential Geometry também, e que tem um resultado lá que nos interessa basicamente para ser usado, que é o seguinte: a primeira frase vem do trabalho do Mix. Todo fim de M, nesse caso, de ter curvatura média constante e mergulhada,
todo φ de m é limitado cilindricamente. Isso já dá uma variável. Os φ são, num certo sentido, retos, né? Você tem um compacto, quando você botar uma esfera se expandindo, depois de a certa altura, você só vê tubos retilíneos saindo dali. Além disso, vai existir uma superfície de Delaunay, e a superfície de Delaunay é a superfície de rotação de curvatura média constante, não nula, e que foi Delaunay e em 1840 e poucos deu a lista dela. É curioso que tenha demorado tanto, porque a curvatura gaussiana já era bem conhecida, mas a superfície de Delaunay demoraram a aparecer. E a razão é porque elas eram descritas por funções elípticas, e levou um certo tempo a serem estabelecidas na matemática, né? Quer dizer, foi mais ou menos com o Jacobi e outros que as funções elípticas receberam a sua carteirinha de identidade na matemática. Está aí a Delaunay, que é um onduloide, e admite todos os casos, né? Quer dizer, esse onduloide pode ser bem acentuado, e se ele for bem acentuado, chega um momento que eles viram esfera, né? Que é um caso degenerado. E se ele for diminuindo a acentuação, ele vira um cilindro. Que são as duas coisas que nos interessam, esfera e cilindro. Então tem uma superfície de Delaunay que, de tal maneira que os fins vão tender para a superfície de Delaunay. E tendem de uma maneira muito especial, com uma tremenda velocidade, né? Agora, ela tende exponencialmente para a superfície de Delaunay. Isso o fato de ser exponencial é crucial para o argumento que a gente vai fazer. Essa figura pode ficar um pouquinho aí, se vocês se divertirem. Não. Ok. Mais um resultado, antes de entrar no trabalho propriamente dito, é de novo um trabalho do Ottman com a Klotz, que ele trata de superfície de curvatura média constante, que pode ser também zero. Então aparece todas as superfícies mínimas nesse caso. Isso obscurece um pouco o trabalho do nosso ponto de vista, porque do nosso ponto de vista ele reforça a convicção de que só existem esses dois exemplos, né? Quando eu vi esse trabalho, eu fiquei convencido que realmente valia a pena tentar demonstrar o teorema. E o trabalho, no nosso caso, que a superfície de curvatura média é diferente de zero, ele tem a seguinte consequência. Se você tiver a superfície M, como no nosso teorema, quer dizer, ela é uma superfície regular, curvatura média constante, diferente de zero, algébrica. Então, se ela não for uma esfera ou um cilindro circular, então a curvatura de Gauss tem que trocar de sinal. Quer dizer, se eu mostrar que a curvatura de Gauss não pode trocar de sinal, eu obtenho só esses dois exemplos. No caso dele, que tinha as mínimas, ele incluía também as mínimas, e as mínimas eram um número muito grande que pode aparecer no teorema. E então confundia um pouco, ficou claro a partir desse teorema que era razoável provar o que a gente estava procurando. Ok. Bom, uma observação sobre notação é a seguinte. Quando é o polinômio P de XYZ, se o Z tiver o maior grau, então ele pode ser posto em evidência, e então o polinômio pode ser escrito como um polinômio em Zn, onde os coeficientes AI são funções de x e y, polinômios, né? Funções polinomiais x e y, com o grau no máximo n, né? Ok, isso aí vai ser, essa forma vai ser útil. Bom, até agora o que a gente tem feito é só revirar a literatura
e fazer citação de coisas que já estão feitas, eu não tive nenhum trabalho para fazer isso. Quer dizer, deu trabalho de achar na literatura, passou um tempo até eu descobrir que estava um trabalho do Ostman, estava meio submerso, ninguém falava desse trabalho do Ostman, onde ele provava que ela tinha curvatura total finita. Eu não sabia disso antes de começar a trabalhar nesse assunto. Então agora a gente tem que fazer algum trabalho, né? Então vamos começar. Você toma M como lá no nosso teorema, toma a superfície de Delaunay para o qual ela converge, então ela é um cilindro, é um meio cilindro, né? Porque eu corto. O cilindro é uma classe de equivalência, um fim, desculpe. Um fim é uma classe de equivalência, de maneira que eu posso sempre tomar, se as coisas não estão funcionando bem, eu vou adiante, tá? E se estiver adiante funcionando bem, está ok. O fim é uma classe de equivalência. Bom, então eu digo que ele vai ser um cilindro, um meio cilindro circular. Bom, primeiro vamos considerar o caso em que acho que vamos voltar àquela figura, ela está à mão. Eu afirmo de partida que ele não pode assintotar, não pode convergir para uma Delaunay. Quer dizer, tem que convergir para um cilindro, para a Delaunay degenerada. Pelo seguinte, imagina, aqui você está ali o fim, e se a superfície é a Delaunay, então vai ter você pode botar tudo de tal maneira que esse cilindro esteja apoiado no plano X ou Y. Então, quando fizer isso, vai ter um valor de Z0 que corta todas as reentrâncias da Delaunay. Esse cilindro está lá no plano X ou Y, então você tem o Z, então vai ter um valor do Z, digamos Z0, onde você traçar uma reta paralela ao plano X ou Y, ela corta todas essas entrâncias e saliências da Delaunay. Como a superfície aproxima isso, e é um polinômio, vai ter um valor de Z0 naquele polinômio XYZ, que o X é zero agora. O polinômio vai ficar em Y, e Z0 é fixo, vai ter um valor de Z0, para qual esse polinômio tem um número, como ele corta um número infinito, ele está próximo, também corta um número infinito de vezes. Mas isso é absurdo, você ter um polinômio tendo um número infinito de zero, né? É o maior absurdo da matemática. Então não pode ser Delaunay, tem que ser um cilindro. Né? Ok. Então, mas antes de prosseguir, eu vou usar o trabalho do Ostman, porque eu quero olhar a coisa do outro ângulo. Né? Primeiro, isso está estabelecido. O fim dessas coisas converge para um cilindro. Eu quero mostrar que ele é um cilindro. Tá? Bom, então vamos fazer a seguinte hipótese. Você não tem nem uma esfera, nem um cilindro circular. O M não vai ser nem esfera, nem cilindro. Então isso significa, pelo teorema do Ostman, né, que o K vai mudar, a curvatura cartesiana vai mudar de sinal. Então o que eu vou querer mostrar para terminar a demonstração do teorema é que se você tiver uma mudança de sinal, quer dizer, não existe mudança, o sinal é constante. Ou é sempre positivo, ou sempre negativo. Não vai ter negativo, então é sempre zero. Então ele vai ser ou uma esfera ou um cilindro. Então nosso objetivo é mostrar que o K não muda de sinal. Agora repare bem, o H é uma superfície de curvatura média constante, em geral uma superfície somente de classe C infinito. Então ela tem pelo menos classe C3. Então, segundo uma observação de análise, ela é uma superfície analítica. Está no Hopf, nas notas do Hopf,
aquelas notas 1000 do Hopf, tem esse fato mencionado e demonstrado. Então, ela é uma superfície analítica e a curvatura gaussiana vai ser uma função analítica numa superfície analítica. Então, os zeros dela, se existem, não pode ter aberto. Então, eles são uma família de curvas analíticas. Pode ser uma família muito grande, muitas curvas. Como o K é zero, essas curvas são assintóticas, então elas não se encontram. Tá vendo? A não ser que fosse a coisa... pode se encontrar se for negativo, mas nos casos positivos e zero, elas não se encontram. Eu não vou usar isso agora. Então, o K é uma função analítica, então tem uma família de curvas onde ela é zero. Pegue uma dessas curvas, chamar ela de gama. É uma componente conexa da família de curvas. Ao longo dela, a curvatura é zero, quer dizer, o produto das curvaturas principais é zero, então pelo menos um dos dois, vamos dizer K1. Vamos dizer que K1 é zero. Então ela vai ter uma linha assintótica, porque o K2 não pode ser zero. Então o K1 é zero e o K2 vai carregar todo o peso da curvatura constante. Então tem um pequeno sublema que está dentro desse lema, que é uma coisa simples. Tome uma orientação em M, de maneira que o vetor normal seja escolhido e dê H positivo. E tome uma base, uma vizinhança dessa curva gama, que seja adaptada a um referencial, é 1, é 2, que seja adaptado à gama, quer dizer, o E1 é tangente à gama. Então, você vai ter os seguintes fatos, como que eu já falei, que a diferencial do N1 aplicada ao vetor N1 é o K1 é 1, que é zero. Né? E a diferencial do N2 é o K2 é 2, e o K2 tem que carregar toda a curvatura média, quer dizer, 2H. Né? Isso é uma coisa simples. Além disso, agora a coisa interessante é que a curva gama está contida num plano que é tangente a M ao longo desse plano. Como no toro a gente tem aquela curva de cima do toro, ela é uma linha assintótica e o plano tangente é tangente ao longo dela. Isso é verdade bastante, no caso bastante geral, de maneira que a prova é quase imediata. Como ela é uma curva assintótica, o dn é zero, então o n é constante ao longo de gama. Eu tomo um plano que é normal a zero e que vai com ele até ele ser tangente a gama. Então, a curvatura gama pertence ao plano e a tangente M. E as equações que estavam ali, a segunda equação é imediata. Esse lema é trivial. Né? Mas eu estou só querendo manter o contato com todas as provas. Então, agora, eu faço um movimento rígido e coloco o plano π, que eu acabei de obter, como o plano x ou y. Então, acho que tem uma figurinha aí que eu vou precisar depois. Então, eu vou botar tudo, o cilindro para o qual o fim, que é o E. O cilindro é sigma e o fim é o E. Então, o cilindro para o qual o fim converge tem um eixo, ele está dentro de um cilindro que limita tudo. Então, o eixo desse cilindro para o qual ele converge está ali, eu boto o cilindro de tal maneira que a altura... Ali está errado, não é R2, não é R, foi engano meu. Essa altura é R, então ali dá 2R. Então você tem um cilindro e tem o fim que vai convergir para esse cilindro, e isso fica definido por uma função z de y, quer dizer, o traço que essa fim faz no plano z ou y, esse traço que está aí desenhado é uma curva beta, que tem o x igual a zero,
o y, que é a variável, e o z de y, que vai convergir para zero quando o cilindro convergir para o sigma. Então, por construção que eu fiz antes com o n é o zero, quando ele convergir, o n, a curva beta vai convergir para a curva alfa, que é a curva 0, y0. Então, quando a curva 0, y0 tem o vetor normal apontando para os z's. Então, é 0, 0, 1. Tá? Ok. Então, eu tenho que provar que essa convergência, em verdade, ele não é cilindro no infinito, não. Ele é um cilindro, mesmo antes de chegar no infinito. Ok. Ok, então, vamos considerar dois casos, né? Quer dizer, a gente está no caso que a gente está pegando que o K, quer mostrar que o K não troca de sinal. Então, se o K trocar de sinal, a curva gama, quando ele troca de sinal, então, não, isso ainda, ok, pode passar para diante. Isso é só o detalhe daquela figurinha. E pode ir para diante. Então, vamos lembrar aquela equação em que do polinômio botava os em evidência, os a, n são funções de x e y. Agora, se um valor de y for tal que o ponto 0y z disso, quer dizer, o ponto que está naquela curva beta, se ele pertence à curva beta, então a curva beta está no fim E. Então, ele pertence à superfície. Ele satisfaz a equação polinomial da superfície, que é aquela dali. Então, pela proposição do Correvar, Kurzner e Solomon, o limite de z, o zy tende para zero com velocidade polinomial, né? Quer dizer, tem um E elevado a uma potência negativa. Então, mas isso significa que um teorema de cálculo, a gente que sabe que para qualquer inteiro, se você multiplicar o y pela potência polinomial que você tem, isso vai para zero, porque o polinômio vai para zero muito mais depressa do que qualquer polinômio, quer dizer, a exponencial vai para zero muito mais depressa do que qualquer polinômio vai para infinito. Então você pega agora, usando esse fato, calcula o limite naquela equação que eu coloquei no começo. A equação da superfície. Então, a equação é duas ou três anteriores a essa. Aqui tem lá, isso. Vamos calcular o limite da equação, isso aqui, quando y vai para o infinito. Isso aí vai implicar que, repare, o P de y0, a superfície é igual a zero. Quando eu for aplicar o limite nesse que tem os zn e os an, eu estou multiplicando o z, a função do y, de maneira que eu tenho polinômios misturados com os exponenciais. Vai tudo embora para zero muito rápido. Qualquer que seja o tamanho do y e onde ele esteja, a coisa vai para zero, porque estou utilizando aquele fato. Mas como a coisa deve ser permanentemente zero, não dá para o A0 ser função do n. O A0 tem que ser uma constante e essa constante tem que ser zero. Então, como isso acontece, significa que esse valor de y, né, do z de y, então, calculando esse limite, você tem que o A0 é zero. Isso significa o quê? Que fixe um y,
você tem uma equação P0YZ, que é agora um polinômio em Y, tá? Então isso tem zero como raiz, tá certo? Porque quando eu fizer aquele negócio todo ali, o A0 fica zero, o X é zero, como o Y está fixado, isso fica um polinômio em Z, entendeu? E esse Z igual a zero vai ser uma raiz desse polinômio. Então isso significa que a linha reta, a alfa, aquela que eu mostrei antes do 0, Y0, está contida no fim. Não é que ela seja limite da beta, ela está no fim. Então isso mostra o seguinte, que o fim, agora pode passar adiante, isso mostra que o cilindro e o cilindro e o fim, são tangentes ao longo do plano x a y e tem um vetor normal em comum. Isso lembra a todo mundo o princípio da tangência, que diz que nesse caso, para todo ponto, ela será localmente, o cilindro é localmente igual à superfície, ao fim. E como isso acontece em todos os pontos da reta, o cilindro tem uma vizinhança em comum com o cilindro. Então elas são iguais. Quer dizer, o cilindro, o fim é um cilindro. Esse princípio da tangência tem pelo menos duas referências, uma que tem a demonstração dele, só para o caso de curvatura média constante, que é a famosa conferência do Hopf em Stanford, que foi publicado no Lecture Note de Matemática número 1000, em 89. Isso andava muito. Eu, quando era estudante, tinha uma cópia pirata disso, que tinha sido feita na China. Então, não, mas agora já tá tudo regularizado, não tem. Mas era uma beleza, eu recomendo a qualquer pessoa que estiver interessado a ler essas notas de Hopf. Bom, e tinha esse princípio da tangência, ele é uma consequência mais ou menos imediata do princípio do máximo, mas como é uma coisa que não está explícita, então a Kátia Frenzio, que era minha aluna aqui no INPE, eu pedi para ela na tese de mestrado dela escrever isso explicitamente. Ele decorre do máximo e fazer várias aplicações. Então, quem lê português pode pegar o 2 e quem quiser um pouco mais de detalhe. O do Hopf, ele tem fala em contacto semipróprio. Tem que ler com cuidado o negócio para ver que está realmente no caso, né? Mas é uma prova disso. Bom, agora então, o caso em que a curva gama vai para o infinito, que portanto entra num fim, leva a uma contradição, né? Porque o fim é um cilindro e eu estou dizendo que o cilindro não está incluído na lista das nossas prioridades, né? Quer dizer, eu estou dizendo que nem é esfera nem é cilindro. Então ela tem que trocar de sinal. Se essa curva de troca de sinal é uma curva infinita, ela entra num fim. Então seria aquela curva gama que eu mostrei. Então, como ela entra no fim, e o fim é um cilindro, contradição. Agora eu tenho que mostrar que pode acontecer que, em vez de ela ir para o infinito, ela seja limitada. E como é uma curva analítica, fecha. É homeomorfo, um círculo. Eu tenho que mostrar que esse caso também não acontece. Mas esse é o ponto da prova, que a gente tem pelo menos 6 casos a considerar. Alguma coisa está errada na nossa prova. A gente não deve ter uma prova boa ainda. Então, eu não vou mostrar isso a vocês não, que é muito feio. Tá? Então, matemática feia não tem lugar no mundo. Aliás, não é uma frase minha, isso é uma frase do Harder. Né? Que não existe matemática feia. Então, se ela está feia é porque a gente não entendeu direito, não é culpa dela, nossa. Tá? Então, a gente entendendo direito vai resolver esse problema. Então, quando eu tiver esse problema resolvido, eu volto a continuar esse assunto. Ok? Obrigado.